Quem é de boa noite. Quem é de adentro, tá dentro. Eu canjiraria banda, canjira ngoma. Aê, oye banda, canjira ngola. Oye banda, canjira ngola. Eu canjira tremendera, canjira. No dia 7 de agosto de 1940, chega ao porto do Rio de Janeiro o navio SS Uruguai. Vindo de Nova York, o navio trazia a bordo o famoso maestro Leopold Stokowski e uma orquestra de jovens músicos, a All American Youth Orchestra. Iniciando uma turnê pelas principais capitais do continente, o maestro tinha também uma missão: estreitar as relações com os países sul-americanos, especialmente o Brasil, como parte da política externa do governo dos Estados Unidos, a chamada política da boa vizinhança. Uma política que impulsionou a carreira de Carmen Miranda nos Estados Unidos e que mais tarde trariam ao Brasil Walt Disney e o polêmico cineasta Orson Welles, no início dos anos 40. Em junho de 1940, o exército de Hitler ocupara a França. A Inglaterra já estava sendo bombardeada e toda a Europa estava sob domínio nazifascista. Sem acesso a esses mercados, antevendo o inevitável envolvimento no conflito, o governo norte-americano busca assegurar a sua soberania política, econômica e militar sobre um território estratégico para o início de uma reação. Mas, sobretudo, uma vizinhança vulnerável às más influências do nazismo, do fascismo e do comunismo. Por trás do gesto de cordialidade de nossos vizinhos, o presidente Franklin Roosevelt e o empresário Nelson Rockefeller colocavam em prática uma política de Estado apoiada nas armas da propaganda. No Brasil, o nacionalista Getúlio Vargas, que instalaram a ditadura em 1937, dava sinais contraditórios sobre a posição do país no conflito. Getúlio acolhia a cordialidade do grande vizinho, mas mantinha incômodos laços com a Alemanha. Stokowski era uma estrela que se firmava na indústria do entretenimento norte-americano e um conceituado representante da música erudita mundial. Dono de uma personalidade digna das celebridades, tornara-se mais popular ao participar como ator de filmes como 100 Homens e uma Garota e de ter sido responsável pela condução da trilha sonora do filme Fantasia, de Walt Disney. Antes de embarcar na Frota da Boa Vizinhança, tratou de transformar sua missão nos trópicos num projeto cultural. Faz contatos com aquele que viria a ser o seu anfitrião no Brasil, um promissor compositor que conhecera na Europa nos anos 20 e que se tornara o maior expoente da música erudita brasileira a se projetar no contexto mundial, Heitor Villa-Lobos. Foi uma política do Departamento de Estado. Eles mandavam cineastas, mandavam músicos para o Brasil, Walt Disney, Copland, etc. E, ao mesmo tempo, eles convidavam grandes personalidades, grandes literatos, grandes artistas, pintores para os Estados Unidos. Na área de música, os dois artistas que mais interessaram ao Departamento de Estado dos Estados Unidos foi, na área popular, Carmen Miranda, e na área erudita,
clássica foi Villa-Lobos. Villa-Lobos mantinha excelentes contatos no mundo artístico, tanto dos Estados Unidos como da Europa. Leopoldo Stokowski fez um primeiro contato por carta com o Heitor Villa-Lobos. Essas cartas elas estão aqui no arquivo do Museu Villa-Lobos, né, dizendo que gostaria de contar com a colaboração dele, arregimentando algumas músicas que fossem típicas brasileiras, de importantes compositores e intérpretes. Quando Stokowski disse a ele que estava indo ao Brasil para gravar, Villa-Lobos foi à cata do que havia de melhor. Villa-Lobos pede ao compositor Ernesto dos Santos, Donga, que o auxilie a reunir os artistas que iriam participar da gravação no navio. Em resposta, Donga lhe apresenta os modestos custos da empreitada. Contou com a ajuda de Pixinguinha, de Cartola, de Grande Nome para arregimentar esses músicos. Na hora que o Stokowski precisou de um conhecedor desse samba, dessa música popular brasileira mais popular, aí Villa-Lobos foi ideal. Villa-Lobos era um craque. Pixinguinha, Donga, Jararaca e Ratinho. Lá estava também José Espinguela, um dos fundadores da Mangueira. Para ele, a bordo do navio Uruguai. Um navio equipado com estúdios fonográficos. Para que ele pudesse preparar um disco, mostrar para o mundo a música brasileira de raiz. Stokowski e sua orquestra são recepcionados no navio pelo maestro Villa-Lobos e a pianista Madalena Talhaferro. Atrasados para a apresentação daquela noite, partem em direção ao Teatro Municipal para os preparativos do espetáculo. Ao seleto público do Municipal, Stokowski apresentou músicas de Bach, Brahms, Francisco Mignoni e Wagner. De volta ao navio, Villa-Lobos afinal cumpriu seu compromisso. Reúne um conjunto de figuras emblemáticas da música popular carioca e apresenta a Stokowski uma longa e surpreendente noite da mais autêntica batucada brasileira. Foi até o dia raiar no navio, né? Foi um gesto de total abnegação. Em Jararaca e Ratinho, você tem Donga, você tem os Oito Batutas, você tem Pixinguinha. Mostra a intimidade que o Villa-Lobos tinha com todo esse repertório e com os músicos que tocavam. Essas gravações foram muito importantes. Alguns compositores nunca haviam gravado, como é o caso, por exemplo, de Cartola. Meu nome todo é Angenor de Oliveira, e só. Não chorar. Isso foi uma chance para eles considerada imperdível. João da Baiana, especialmente Donga e Pixinguinha, ambos se referiam com muito orgulho do fato de terem sido indicados. O maestro nos indicou para gravar para o grande Stokowski no Rio de Janeiro, em 1940. No dia 9 de agosto, Stokowski parte para São Paulo, dando sequência à sua turnê. Leva consigo todos os fonogramas e, para a decepção dos abnegados artistas, deixa uma conta pendurada no cais do porto. Praticamente não ganharam nada. O que Cartola recebeu foi 1.500 cruzeiros, uma quantia irrisória que não dava para comprar mais do que 2 maços de cigarro. No início de 1942, a Columbia Records lançou apenas nos Estados Unidos as gravações de Stokowski, sob o título Native Brazilian Music. Foram editados 17 fonogramas em 2 álbuns, contendo 4 discos, 78 rotações. Não mandaram para o Brasil, para eles, o resultado. Muitos desses compositores morreram sem sequer ter ouvido. Sabe-se que o poeta, nosso embaixador Vinícius de Moraes, estando no exterior, viu os discos e foi através de Vinícius que esses discos vieram parar no Brasil. Eu não conhecia a gravação. O Lúcio Rangel, eu sei que ele tinha a coleção original, que era um colecionador, né? Eu morria de inveja dele.
O apreço do maestro Stokowski pela mais autêntica música brasileira não impediu que os técnicos da Colômbia cometessem erros bizarros nas informações contidas nos discos. É possível compreender o choque cultural dos nossos visitantes diante da performance de Donga, Zé Espinguela e o grupo do Pai Alufá, com as duas macumbas que abrem a coleção. A Corima, de Getúlio Marinho, com performance de Pixinguinha, e o Pandeiro, de João da Baiana. O samba bem-humorado de Donga, cantado por Zé da Zilda, ou Zé com Fome, em dueto com Janir Martins, acompanhado pelo Regional de Donga e o solo de flauta de Pixinguinha. A Embolada de Donga, interpretada por Jararaca e Ratinho, acompanhada pelo violão de Laurindo de Almeida. O maracatu com metais e percussão, com a rara participação vocal de Pixinguinha. Um choro com o solo de clarineta de Luiz Americano. Um clássico do samba, na inédita voz de Cartola, acompanhado das pastoras e da percussão da Mangueira. Quem me vê sorrindo pensa que chora. Entre todos os batuques, os cantos indígenas revisitados por Vila Lobos, aqui interpretados pelo Orfeão Vila Lobos. A história da criação desse tesouro musical revela a intimidade de Vila Lobos com aqueles que seriam os construtores de uma parte essencial da cultura e da identidade do povo brasileiro. O patrão prenda seu gado, na lavra tem um ditado, quem mata gado é jurado, missa de padre é latim, rapaz solteiro é letrado. Nascido no Rio de Janeiro em 5 de março de 1887, Heitor Vila Lobos era filho de Raul e Noêmia Vila Lobos. Desde rapazinho, desde garoto, ele ouvia muita música em casa, porque o pai, que era bibliotecário da Biblioteca Nacional, era um homem culto e era violoncelista. Adorava música clássica, fazia quartetos, fazia música de câmara em casa e percebeu o super dom de Vila Lobos e começou a exigir muito da criança. Ele tinha uma tia que tocava Bach no piano, então ele desde menino começou a ouvir Bach. Ele foi sempre um autodidata. Mas ele era estudioso, ele andava com os tratados de composição debaixo do braço. Ele não frequentou o Instituto de Música, eu não encontrei nenhuma referência a ele, embora ele tenha me dito que estudou lá. Ele era uma pessoa irrequieta, com um temperamento vulcânico, né? Que saía para a rua, até fugia de casa, né? Para ouvir os chorões. Vila Lobos é de 87, então ele tem 15 anos, o começo do século, né? Era a época de ouro da música popular carioca, sobretudo do choro, que é uma forma mais sofisticada de música popular. Dona Noêmia, mãe do Vila Lobos, primeiro não queria que ele fosse músico, preferia que ele fosse médico. Entende? E depois não gostava das companhias do Vila Lobos nas ruas do Rio de Janeiro. Eram companhias musicais, mas boêmias também, companhias da malandragem. Com o pai, ele aprendeu o violoncelo. E depois, no convívio com esses músicos populares, ele aprendeu o violão. Ele tinha as duas leituras do violão. Uma, a super clássica, e a outra, a super popular. E Vila Lobos tinha uma grande ligação com a nata da música popular brasileira. Ele participou da intimidade de gente do porte de Anacleto de Medeiros, Catulo da Paixão Cearense, João Pernambuco. João Pernambuco era um grande amigo dele, ele dizia que Bach não teria vergonha de assinar nenhuma das músicas, nenhum dos estudos de João Pernambuco. E dos chorões da época, Quicas Laranjeiras, Ernesto Nazaré, conheceu Chiquinha Gonzaga. O Vila Lobos era um homem de música popular, mesmo quando já era conhecido como músico erudito.
Em 1906, quando Santos Dumont chegou ao Brasil de volta de mais um feito na França, foi homenageado na casa do dono do Jornal do Comércio por um grupo de músicos que tocaram choro, Quintas Laranjeiras, Sátiro Bilhar, aqueles nomes do início do século, e Vila Lobos. O senhor frequentava a casa de Vila Lobos e vice-versa. Ele frequentava os saraus na casa de Donga, na casa de Pixinguinha. Era amigo do Pixinguinha. O Pixinguinha até dizia que, no início, não entendia muito a música do Vila Lobos. O Donga me disse até que ele achava o Pixinguinha o mais importante maestro arranjador da música brasileira, porque ele fazia arranjos brasileiros. Quando vem intelectual paulista ou de estrangeiro aqui, eles levam no candomblé da Tia Seata. Copland, Darius Milhaud, Arthur Rubinstein, Vila Lobos os levava a esses lugares. Ele saía muito com o Milhaud e levava o Milhaud para macumbas. A Tia Seata tinha uma casa perto da Praça 11, onde ela era festeira, era uma casa muito grande. O marido era um homem muito bem empregado. Então dava aquelas festas, né? Passava-se 6, 8 dias sem parar. E que, por causa disso, havia no fundo um abacateiro que vivia sempre pelado, porque usavam as folhas para fazer um chá para curar a ressaca. O choro era tocado na sala. O choro é para quem sabe música, né? Ou estudou música ou tem intuição para tocar, né? E o samba ele era cantado, tocado, mas era muito dançado. E para dançar o quintal era melhor. Ela foi importante porque lá esse pessoal se reuniu e de lá saiu pelo telefone, que é considerado o primeiro samba gravado. Ele gostava muito do Espiguela, ele gostava muito do Cartola, ele gostava muito das escolas de samba. Quando o Vila Lobos frequentava samba, escola de samba era alguma coisa muito menor no carnaval, não tinha essa projeção, nem sonhava. O que havia de importante no carnaval, assim, em matéria de desfile, eram as grandes sociedades, né, que era uma coisa de classe média, e popular eram os ranchos carnavalescos. Em 1939, ele estava achando o nosso carnaval muito descaracterizado. Ele resolveu que ele deveria reconstituir um cordão do início do século. Ele arregimentou, em primeiro lugar, Zé Espinguela, que uns conhecem também como Pai Alufá. Arregimentaram bailarinos, porque haviam bailarinos que faziam com as pernas todas as letras do alfabeto, um verdadeiro malabarismo. Também contou com a ajuda de um artista plástico que estava, Smailovich estava aqui, então ele quis que este artista plástico reproduzisse as máscaras. O Saudade do Cordão, o desfile, foi o ponto alto, culminante do Carnaval de 1940. No início de sua carreira, Vila Lobos conviveu até profissionalmente com boa parte desses músicos, que faziam a trilha sonora de cafés, confeitarias, cinemas, pequenas orquestras e teatros de revistas. Não é que não houvesse música brasileira antes de Vila Lobos, claro que havia. O padre José Maurício, um formidável compositor, Carlos Gomes foi um grande compositor, mas tinha sempre essa dúvida, como fazer música brasileira, porque o Zé Maurício escrevia no estilo da escola vienense, né? Haydn, Mozart, e Carlos Gomes era a linguagem do Verdi. Ele surgiu num momento em que estava começando a tomar forma, né, uma expressão musical brasileira que começou a ter origem, por exemplo, nas experiências de Alberto Nepomuceno, né, de Alexandre Lévy. Eles todos começaram a sua produção musical muito espelhados no que se fazia na Europa. Eu acho que nas primeiras obras do Vila Lobos, sobretudo de música de câmara, a gente sente a presença dessa escola francesa, né? Ele gostava de dizer que eu não tenho influência. Quando eu recebo alguma influência, eu me sacudo todo e jogo fora, sou eu mesmo. Ele fazia essa um pouco de brincadeira, né?
Mas no fundo todo mundo sofre influência, né? Eles estavam sentindo necessidade de, como fez Chopin, de como fizeram Grieg, como fizeram os músicos russos, né? De dar uma marca, de incluir na sua produção sinfônica, na sua produção clássica, né? Elementos identificadores de uma cultura nacional. Ele foi um compositor nacionalista, mas ele foi um compositor de vanguarda para o seu tempo. Na época parecia que a identidade brasileira fosse clara, está no povo, está no interior, está na Amazônia, está nas lendas, está no batuque, está na sociologia do Gilberto Freire, no romance de Jorge Amado, nos pés do Leônidas. Até muito por orientação do Mário de Andrade. Mário de Andrade ficava batendo nessa tecla da arte nacionalista brasileira. E o Villa-Lobos nunca pensou, eu vou fazer música nacionalista. Ele já fazia, ele dizia, eu sou o Brasil. Havia esse muro, não é? Esse muro foi o que o Villa-Lobos derrubou, né? O nosso muro de Berlim em matéria de música. Em tudo a gente vê essa interpenetração dos gêneros. Acaba essa divisão estanque, né? Música popular, música de concerto. Né? Se você seguir a sequência das obras para violão, e é um termômetrozinho muito bom esse daí, você vai ver que entre 1908 e 1920 ele faz peças soltas para violão muito próximas da música popular. A suíte popular brasileira, que ele compôs de 1908 até 1920, quando ele faz os choros número 1, que é uma grande definição na vida dele, porque vai fazer a série de choros, e o choro para violão é o primeiro dessa série, e o choro número 1 é dedicado a Ernesto Nazaré. Depois, em 1940, ele faz os 5 prelúdios dedicados a Arminda Villa-Lobos. Os 5 prelúdios já são cheios de charme, já são cheios de encanto. Eles não são revolucionários, eles são encantadores. Quando ele faz o prelúdio número 2, aquele do Capadócio Carioca, que ele, logo de cara, ele faz um break no choro, que é até uma coisa meio rara, não é? Esse tipo de break, mas muito malicioso. As baquianas deles não são nada baquianas, são villa-lobianas. Eu diria que é uma mistura de Bach com choro, né? Então você pode dizer, um músico brasileiro trabalhando na linha de Bach, o que vai sair disso? Sai uma coisa completamente Villa-Lobos. Mas o Villa-Lobos colocou baquianas no violão também. Por exemplo, prelúdio número 3. Na realidade, é uma influência muito forte de Bach. É só fazer. Se ouve Bach, mas ele botou molto dolorido e com sentimento. E aí a coisa vira uma seresta brasileira. Em 1950 ele recapitula a matéria toda, entende? Colocando dentro do concerto para violão e orquestra toda essa obra.
O Rio de Villa-Lobos foi o cenário desses encontros que representaram um rito de passagem de gêneros e ritmos musicais que se transformariam em símbolos da identidade nacional em uma época marcada por profundas transformações políticas e sociais. No início do século XX, o Brasil precisava se reinventar, né? E inventar novos símbolos, novos caminhos para a união nacional. Tinha uma experimentação geral de um novo país, né? Que tinha que dizer o que é que era. Depois da Primeira Guerra Mundial, 1918, 20, o Brasil mudou muito. É a fase da urbanização acelerada do Brasil. Um dos aspectos dessa transformação, que também deve ser lembrado, é o chamado modernismo, é aquilo que ficou conhecido como modernismo. Em muitos lugares do mundo estavam se descobrindo novas maneiras de produção de identidade, de invenção do que é que eram as culturas, depois da grande tradição nacionalista que tomou conta da Europa, né? Escolas literárias, escolas de artes plásticas, tudo isso se juntou sob esse título genérico de modernismo e impactou o Brasil, chegou ao Brasil. A Semana de Arte Moderna, que é de 1922, o Villa-Lobos já tinha, 35 anos, e a gente fala na semana como uma coisa revolucionária, o modernismo, sobretudo o modernismo paulista, né? A semana era uma coisa meio experimental, não é? Mário de Andrade estava experimentando. Como é que você faz um romance com uma linguagem popular? Aí fez uma Macunaíma, né? Mas eles estavam todos experimentando, e o Villa-Lobos estava mais experimentando, já estava pronto. Eu acho que se você pensa na cultura brasileira, a partir dos anos 20, nos anos 30, 40, 50, não é? A explosão que você tem, o desabrochar de realizações no terreno da literatura, os romancistas modernos, poetas modernos, pintores, músicos. Camargo Guarnieri, por exemplo, é um grande músico. Então a gente tem essa produção cultural que já é de uma cultura que está se realizando. A chamada República Velha foi um período de muita instabilidade, mas um período de muita experimentação também, de surgimento de grandes novidades, né? Inclusive tecnológicas, de maneira de comunicação. Quando o samba se transforma num estilo musical no Rio de Janeiro, identificável como samba, etc., tem a sorte de isso coincidir com o momento que estão sendo inventadas a indústria fonográfica, tal qual a gente conheceu no século XX. Naquela época foi tão grande quanto essa mudança que a gente está vivendo hoje, com a invenção da internet. E surgiu o rádio. O rádio tem um papel decisivo. Ele cria a primeira comunidade brasileira, de fato. Pela primeira vez, os brasileiros se sentiram parte do mesmo país, do mesmo destino. As primeiras gravadoras importantes também surgiram no Rio de Janeiro. E estava surgindo uma nova música da cidade. Então, essa nova música encontrou os canais, tanto de comercialização quanto de difusão, ideais, né, que também estavam sendo experimentados. Ninguém sabia direito para que ia servir. Para a história da música popular brasileira, a passagem da década de 20 para a década de 30 é a mais rica da história. Porque é quando há finalmente a aproximação da música popular com a chamada sociedade de consumo. E aconteceu que, com o desenvolvimento da indústria fonográfica, o artista negro recebeu um lugar. Esse lugar marcado era o de sambista. Pelo telefone, samba carnavalesco gravado por Baiano e o Corpo de Coro para a Casa Em 1916, Donga registra na Biblioteca Nacional a partitura daquele que viria a ser o primeiro samba gravado na história da música popular brasileira. Quer me dar folia pelo telefone, manda me avisar. Que com alegria não se questione para se brincar. Era muito difícil ganhar dinheiro com música. Você ganhava dinheiro ou vendendo música, porque na época que a música era transmitida através de partituras, portanto, os pianistas. O pianista chegava e comprava, me dá tal música. E eu comprava nas lojas. E disso viviam o Gonzaga e tantos outros.
Só a partir do início da década de 1930 é que se começou a pensar seriamente nisso. O que o nosso Donga revelou era a importância de ser... a importância da autoria. Não só porque ganhava dinheiro na venda de partitura, como já um disco já estava começando a ser um instrumento uma fonte de renda. Os compositores começaram a se reunir, aí criaram um setor das BAT, que era de teatro, para recolher e distribuir direito autoral, que era chamado o pequeno direito autoral, o grande era o teatro. Havia um comércio de música, que depois virou imoral, mas na época não era antiético, não era nada. Na época, quem tinha dinheiro comprava um samba, e quem fazia o samba adorava vender samba, que era uma fonte de renda. Isso, Cartola, Carlos Cachaça, o pessoal tudo me contava histórias de eles desciam para a cidade para vender samba, precisavam de dinheiro. Havia diversos tipos de samba. Uma dessas formas se radiofonizou. É aí que se vê a importância do rádio. Essa forma radiofonizada, que passa a ser identificada pelos brasileiros por intermédio do rádio como a música nacional brasileira, é o samba radiofonizado. A primeira rádio nacional brasileira tocava só música erudita, depois que entrou a música popular, o programa Casé e aquilo tudo, e tinha uma nova música na cidade, muito excitante, etc., que se aproveitou dessa situação, aproveitou da melhor maneira possível. Além disso, acho que tinha uma mudança política muito importante acontecendo no Brasil, que desemboca na Revolução de 30 e depois a figura do Getúlio Vargas como pai da nação. Não é por acaso que está tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, que também usa da rádio, desses novos meios de comunicação para divulgar a sua ideia do que é Brasil, do que é ser brasileiro. A gente poderia chamar isso de cultura do populismo. A característica dessa cultura do populismo é essa aproximação entre os de cima e os de baixo. A cultura erudita, que no Brasil era europeia, tinha a rigor uma cultura erudita brasileira, ela era cópia da Europa. Essa cultura erudita se aproximou da cultura popular. É como se os dois Brasis que vinham correndo paralelamente em matéria de cultura, com a Revolução de 30 eles se tocaram, né? Se tornaram promíscuos, vamos dizer assim. É o que explica que um compositor erudito como Villa-Lobos, que tinha uma formação também de música popular, pudesse criar essa obra monumental que criou. Os anos 10, os anos 20, até os anos 30, ainda havia grande preconceito em relação à música popular. Algumas vezes, Villa-Lobos precisou tirar Cartola da cadeia, porque ele andava pela rua nessa hora com um violão debaixo do braço. Ou seja, não havia o entendimento que ali estava caminhando um artista. E eu me lembro de uma das vezes que Villa-Lobos compareceu à delegacia e falou: vocês têm que soltar esse homem é um talento, com certeza os anos vão se passar, talvez ninguém saiba quem é o senhor, mas as pessoas vão saber quem é Cartola. Senhor, Caninha, Donga, Heitor dos Prazeres, Paulo da Portela, que é o fundador desse negócio que a gente chama Escola de Samba, Ismael Silva, eles tinham um certo trânsito, né? Que o passaporte para esse trânsito era a música. Eles eram portadores de uma tradição cultural que compositores e intelectuais como Villa-Lobos sabiam que era indispensável se a gente quisesse uma identidade nacional. Gente como Heitor Villa-Lobos, gente nacionalista, gente que não tinha o nariz emperiquitado, gente que gostava do Brasil, gente que amava a possibilidade de um povo miscigênico produzir cultura, produzir lazer, é que jogou essa música popular para cima. A gente pensa o Villa-Lobos como o músico erudito, né, que tinha essa conexão muito forte, muito importante na história musical dele
com a música popular, com o choro e com o que depois veio a ser denominado como samba, com todos os batuques da cidade. Isso é muito interessante no Rio de Janeiro, né? Essa tradição de encontro, de possibilitar que grupos muito diferentes conversassem. Isso sempre aconteceu. A gente está num lugar muito simbólico para a história cultural do Rio de Janeiro, né? Aqui é a subida para a Pedra do Sal, centro da cidade, Praça Mauá. O mar batia aqui antigamente, praticamente aqui era um ponto de encontro, né? Um ponto de encontro de o Rio, capital do Império. Pessoas de todo o Brasil vinham para cá e aqui moraram no final do século XIX e no início do século XX muitos baianos que foram muito importantes para a história do samba no Rio de Janeiro. Se formou ali uma espécie de caldeirão de culturas com predominância desses migrantes baianos, da cultura desses migrantes baianos, ou seja, da tradição dos orixás. Aqui está tendo uma festa, né? Então esse lugar era um lugar festivo. Como nessas culturas tradicionais o religioso não se separa do profano, tanto eles faziam candomblé, devoção aos orixás, quanto faziam cortejos. Daí vai sair um dos cortejos mais antigos do Rio, que é o rancho. Aqui mesmo, numa ruazinha um pouco ali atrás, morava o Hilário Jovino, que veio de Salvador e que tinha um terno de reis. Mas ele viu que a cidade não tinha tradição de festa propriamente no dia de reis. Então ele resolveu fazer a saída do terno de reis no dia de carnaval, porque era um dia que acontecia muita coisa na cidade antes das escolas de samba, né, existirem. Isso foi importantíssimo para a invenção da escola de samba. O samba é produto do encontro da tradição musical baiana que veio para cá, que aqui, esse lugar específico, é um lugar muito importante para a invenção dessa tradição. A tradição das fazendas de café do Vale do Paraíba, que deu no jongo, Caxambu, essas coisas que também se encontraram aqui na cidade. E a tradição da música portuguesa, da música erudita, da modinha, que também foi influenciada pela tradição da ópera, da opereta no século XIX, do lundu, que dá em outras coisas. Então, eram muitas informações circulando na cidade. A primeira vez que o Gilberto Freire veio para o Rio de Janeiro, em 1926. Isso antes dele publicar a Casa Grande Senzala. Ele tinha contato aqui no Rio de Janeiro com o Prudente de Moraes Neto e com o Sérgio Buarque de Holanda. Também Sérgio antes de publicar Raízes do Brasil. Não eram intelectuais famosos, importantes ainda. Aí quando ele chegou aqui, o Gilberto, ele queria ouvir Pixinguinha. E o Prudente, por causa do Blaise Cendrars, um poeta modernista francês, ele conhecia o Donga. Então foi organizado esse encontro. No diário do Gilberto Freire, não é um diário propriamente dito, ele foi escrito depois, como se tivesse sido escrito no dia, ele diz que o Villa-Lobos estaria nesse encontro. Donga, Pixinguinha, Sebastião Cirino, Gilberto Freire, Sérgio Buarque e Prudente de Moraes estariam nesse encontro. Um grupo que estava inventando novos estilos de música popular e outro grupo que estava desenvolvendo as teorias que definem o Brasil, que até hoje nos definem. Quando a gente fala sobre o que é o Brasil, vai ter que citar Casa Grande Senzala, vai ter que citar Raízes do Brasil, mesmo para discutir as teses que são lá propostas, mas eles são elementos fundadores do pensamento sobre o Brasil até hoje. Então é isso que era interessante. O fato do Gilberto Freire pensar que o Villa-Lobos estava lá e identificar o Rio de Janeiro como a cidade de Villa-Lobos era muito interessante.
Então Villa-Lobos era uma pessoa, um mediador, um articulador. Ele estava sempre juntando muitas pessoas. Talvez o ato falha do Gilberto Freire seja porque o Villa-Lobos era onipresente em todos os lugares na cultura carioca da época. A trajetória de Villa-Lobos no mundo erudito é mais um traço em comum com os batutas. Na busca de sua afirmação como artista, alguns encontros o ajudaram a superar o preconceito e as limitações culturais e materiais de sua época. Ele foi muito incompreendido pela crítica de música de concerto, né? Os críticos daí, ele foi massacrado pela crítica, né? Que não entendiam, não era uma coisa tão nova, tão realmente revolucionária para a época, né? Você tinha os salões, né? Os salões, por exemplo, da Laurinda Santos Lobo, onde as pessoas se reuniam para fazer música, para conversar, para ler poesia, não é? Nesses salões ele tinha entrada, não é? Mas em termos de música de concerto, vida de concerto, era sempre a paulada da crítica, né? Estava muito adiante do seu tempo, tanto que muitas vezes ele não era aceitado, porque diziam que ele escrevia coisas complicadas. As pessoas não tinham ainda naquela época entendimento para conviver com aquela sonoridade. Ele não foi um compositor acadêmico, né? Ele não se ateve às formas tradicionais de todas as formas tradicionais da música de concerto da sua época, né? Que mais diziam que ele era um aproveitador do folclore. Mas ele não era um aproveitador do folclore, ele usava o folclore, entrava nesse mundo do folclore e a partir dali fazia uma coisa dele. A estatura dele como compositor foi revelada por ele mesmo, conscientemente, quando ele foi a Paris em 1920. Ele foi buscar orquestras que pudessem tocar a obra dele, porque nós não tínhamos nenhuma orquestra. Aquela obra estava lá na frente. Não dava para nenhuma orquestra brasileira encarar uma obra daquela. Porque ele preparou essa viagem, ele teve o apoio financeiro da família Guinle. Aquele grande pianista polonês, Rubinstein, que vinha aqui quase todos os anos, era amigo dos Guinle, e ele disse aos Guinle: vocês precisam patrocinar a ida deles lá e tudo. E os Guinle acabaram fazendo isso. Que não só pagou uma parte da viagem, mas pagou também uma boa parte das edições dele na editora Max Rechig na França, e ele foi com as cartas bem marcadas, claras em cima da mesa. Eu vou para mostrar minha música, se não gostar eu volto, era o que ele dizia. Mas ele foi muito ajudado lá em Paris pelo Rubinstein, que era muito influente, e por uma cantora brasileira famosa naquela época, Vera Janacopoulos. Ela tinha uma importância musical enorme, não só de informação com o próprio Villa-Lobos, que ela trazia, pois ela tinha sido amiga íntima de grandes compositores como Ravel, Prokofiev, Stravinsky. Tinha um grande prestígio na Europa naquele tempo. O Stravinsky dedicou obras a ela e tudo, e ela cantava as canções do Villa-Lobos nos recitais dela. Isso divulgou muito. O dinheiro que os Guinle deram, eles montaram 2 ou 3 concertos na principal sala de concertos de Paris para mostrar ao público. E ele realmente fez relações com o que havia de melhor. Era o Stravinsky e a casa dele, Prokofiev e tudo. Era a nata lá de Paris que se rendeu a ele. São grandes personalidades musicais, e os compositores com quem ele frequentou, na França, eles vão multiplicando a imagem do Villa-Lobos, eles vão informando, tem um cara aí fora de série. E foi lá que ele realmente se firmou e ficou conhecido e admirado. Ele se lança internacionalmente via Paris. Ele viaja para outros lugares, mas a França é o referencial de Villa-Lobos. E quando ele voltou, Manuel Bandeira disse dele: quem volta de Paris vem cheio de Paris, Villa-Lobos vem cheio de Villa-Lobos. Nos anos 30 e 40, Villa-Lobos lidera a execução do único projeto de educação musical que o Brasil conheceu e organiza grandes concentrações cívicas que chegam a reunir 40 mil vozes. Ele, independente de ideologias políticas, ele organizou um grande projeto de educação musical. A maneira mais barata de se fazer música na escola
Você não precisa de verba para comprar a voz, porque a voz, o instrumento musical é o próprio corpo. Então, vamos ensinar a criança a cantar na escola e vamos desenvolver nela o gosto musical. Para fazer esse projeto, ele precisava de recursos humanos que não havia. Então, ele imediatamente criou uma superintendência de educação musical e artística e, em seguida, criou o Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, que era a preparação de professores. Isso tinha que ser rápido, não podia perder tempo. O regime político da época era muito centralizado e o Villa-Lobos também centralizou tudo, porque se ele não fizesse isso, ele não conseguiria o sucesso que ele conseguiu. O Villa-Lobos, em 1945, ele teve a ideia de criar uma instituição que reunisse personalidades importantes do meio musical brasileiro, seja da área de interpretação, seja da área de composição ou da área de musicologia. O modelo que ele seguiu foi a Academia de França e também da Academia Brasileira de Letras, que afinal de contas segue também o modelo da Academia de França. Para ele foi muito importante a primeira viagem à Europa, a segunda viagem à Europa e depois a vida dele em Nova York, né? Que foram os lugares que deram a ele o reconhecimento de que ele precisava. E mesmo assim ele continuou sendo combatido aqui dentro. Acho que era o Tom Jobim que dizia que o brasileiro não gosta de sucesso, né? Em 1987, nas comemorações do centenário de Villa-Lobos, o Museu Villa-Lobos, no Rio de Janeiro, relançou os 17 fonogramas da coleção Native Brazilian Music. A história dessas gravações faz parte da crônica musical brasileira. Porém, detalhes recentemente revelados deste enredo demonstram que esta é outra crônica de uma obra inacabada. Em fevereiro de 2000, a pesquisadora norte-americana Daniela Thompson publica na internet um relato extraordinário contando toda a história dessas gravações e de sua busca pelos fonogramas originais do Native Brazilian Music. Em novembro de 2003, ela descobre que a Columbia Records, atualmente uma subsidiária da Sony, não só retém as gravações originais da coleção em seu cofre, mas também guarda 8 lados adicionais que nunca foram lançados. Então não me surpreende que essas obras, essas coisas do Villa-Lobos estejam trancadas no cofre, possivelmente já apodrecido. Porque é assim que, de uma certa forma, a memória brasileira é tratada, aliás, maltratada. Eu escrevo biografias, né? Tem uma biografia do Ari Barroso que eu falo de coisas que o Ari Barroso fez nos Estados Unidos e que eu não tenho a menor esperança de redescobrir, porque o Itamaraty, né, pode ser bom em algumas coisas, mas para esse tipo de coisa é péssimo, né? Para pesquisar, para recuperar coisas nossas que estão... Isso é historicamente o Itamaraty é péssimo. Essa história do disco, né, que o Stokowski produziu é típica. Isso aí há muitos anos o Itamaraty já devia estar na frente, né? Lá Itamaraty só estava na frente na época da década de 1940, quando iam fazer filmes sobre o Brasil e eles tinham a impressão que iam mostrar um Brasil pobre, iam mostrar a favela. E aí isso Itamaraty tinha uma vergonha, né, disso, mas pesquisar música, coisas, né, documentos, nunca se interessou por isso. Eu acho a nossa política externa tem essa mancha, né, de ter esquecido muita coisa no exterior, entre elas essa descoberta que foi feita agora está havendo uma americana, né, Daniela Thompson, descobriu novas peças do trabalho de Stokowski e pergunta se o Itamaraty sabe disso. Pelo menos sabe. Se é que sabe que o Stokowski gravou esse disco também, Itamaraty não dá a menor importância para isso. O Brasil trata muito mal a sua memória, porque o Brasil sempre contemplou muito mal as instituições culturais, sempre foi um padrasto mau para as instituições culturais. Acho que o Villa-Lobos, em todos esses episódios, o respeito que ele tinha e a devoção que ele tinha por essas pessoas
fez com que uma boa parte da elite brasileira começasse a olhar com mais cuidado. Porque o Villa-Lobos, afinal, se tornou um nome internacional. Né? Quer dizer, nós tínhamos na mesma época a música popular representada numa portuguesa, que era Carmen Miranda, maravilhosa, genial, e a música erudita pelo Villa-Lobos, lá no estrangeiro. Então, não há como ignorar certos movimentos. Você não controla os ventos, né? O Villa-Lobos era um vulcão. E ele fazia parte de um outro vulcão que era a nossa cultura, que ela é vulcânica. Ela é muito forte. Nem o governo do Brasil, nem qualquer outra entidade brasileira fez algum esforço para recuperar as gravações originais. Ironicamente, em 2006, a Biblioteca do Congresso Americano incluiu esta coleção entre as gravações mais importantes de seu Registro Nacional de Gravações, por sua relevância cultural, histórica e estética. Vai Nazaré, vai pecou. Na terreira o Figaro canta, Pinto nunca cantou. Exu, ei, dá licença, Exu, e vou vá pra você. Ó, me dá no toco do galho só. Ó, me dá no toco do galho só. Me dá no toco, me dá no galho, segura a mucamba, senão eu caio. Ó, me dá no toco do galho só. Ó, me dá no toco do galho só. Marimbondo pequenino, boto fogo na paió. Ó, me dá no toco do galho só. Ó, me dá no toco do galho só. Cachimbo de pai benito e tocalunga, tá lá no gongá. Ó, me dá no toco do galho só. Ó, me dá no toco do galho só. Pisa no toco, pisa no galho, segura a mucamba, senão eu caio.